chegamos naquele lugar, assim, ó, uma pessoa muito mais falar, e aí eu cheguei na Igreja Cruzada, na cidade do Rio Grande, carregado pela mão, e ali Deus fez assim na minha vida. Estou sobrevivendo aqui. Estou sendo assim, dali em diante eu nunca mais bebi, nunca mais me droguei, me libertei até o dia de hoje, eu sinto o Senhor, nunca mais parei também na caminhada, né? Temos todos esses anos, né? A gente está há mais de 20 anos aí servindo o Senhor aí com essa força, com essa alegria. E voltando ao assunto dele, então eu posso falar para essas pessoas, propriedade, projeto Neemias na cidade de Rio Grande, eu fiz trabalho lá por muito tempo, hoje eu trabalho bem, muito lindo na cidade de Rio Grande, projeto Neemias, centro terapêutico. Esperança, né? Também é um trabalho que eu tive o privilégio de trabalhar lá com os irmãos e depois partiu no coração de um irmão que um dia eu ajudei a sair da drogadição e ele partiu no coração dele de abrir esse trabalho e eu não podia deixar de ajudá-lo, né? Então quando ele começou, eu fui para lá, ajudei ele, Deus me honrou na cidade, que eu tenho, graças a Deus, muitos conhecimentos na cidade, as pessoas que gostam do meu trabalho, me ajudaram. E montamos lá um centro terapêutico muito bem estruturado. Pessoas, como eu estava falando há pouco, que estavam na rua, vou usar o termo de uma moça aí, que estava na rua há 8 anos, era na Caixa Econômica Federal, tinha um trabalho bem bom, mas se envolveu, começa com álcool, e a droga, e depois ninguém te quer mais, sempre vendo aquele trabalho, fica na rua. Começou a usar droga, não presta mais. Essa mulher foi para lá, e a gente fez um trabalho com essas mulheres lá, durante alguns meses, 3 vezes por semana nós já lá falar da palavra. Nós não ia lá tocar, cantar. De vez em quando a gente tocava uma boa, mas falar palavra. Então Deus falou com essa mulher, um dia que alguma delas lá foi embora, que sempre vai embora, né? Você volta no centro terapêutico, não quer ficar, não quer cumprir as regras e vão embora. Uma chegou e disse, vamos embora. Um dia antes eu tinha pregado, falado para elas, ensinado, né? Mostrando para elas a situação de quando Moisés tirou o povo do Egito, aquela situação toda, né? E nesse dia, aquela palavra ficou no coração dessa mulher. Quando essa mulher foi tirar ela embora, queria levar ela, o que ela disse para essa mulher? Ela saiu correndo, foi lá, se mostrou de joelho no templo lá da comunidade, e ela disse que Deus falou com ela, não volta para o Egito. Olha como Deus fala, com pessoa que não conhecia a palavra. A palavra que tocou no coração dela. Porque ela absorveu a palavra. E hoje está tão difícil de nós pregarmos o Evangelho, porque as pessoas vêm na igreja, sentam e vão embora e não absorvem. Não guardam. É isso? Eu não tenho essa dificuldade de pregar a palavra. Eu entendi no primeiro dia que eu entrei na igreja que era aquilo que Deus tinha para mim. Eu entendi, eu tive um real encontro com Deus no primeiro dia da igreja. Então, se tem um real encontro com Deus, tu não tem mais coragem de te afastar de Deus. A dificuldade hoje das pessoas é não buscar ter esse real encontro com Deus. Essa é a dificuldade de pessoas que estão há muito tempo no Evangelho, mas o Evangelho não está neles. Sim. Né? É forte mas falar isso, né? Mas, irmãos, eu tenho um canal no YouTube também, que é PR Paulo Fernando, é um dos 12, e agora tem que criar mais alguma coisa lá, mas a gente, quando fala sobre isso, as pessoas não curtem muito essas coisas, sabe? Não é verdade? Hoje, o irmão largou tudo lá na sua cidade e saiu para fazer algo do Senhor, fazer o ídolo de Jesus. Porque, na verdade, hoje as pessoas querem, vamos dizer assim, elas estão buscando algo muito coach, né? E pouca palavra. Quando a palavra fere, que a palavra machuca, que a palavra é confrontado pela palavra, ele acha que a igreja não está bem. Não foi a palavra que confrontou ele. Ele disse, não, troca o lugar, né? Porque muitas vezes ele quer uma palavra coach, aquela que só seja apenas motivacional. Talvez a situação de hoje, nós temos poucas pessoas. Porque aqui eu vou pregar a palavra, vou pregar sempre a verdade. Sim. Então, se hoje nós temos essa dificuldade no Evangelho, apesar de eu também o trabalho que a gente faz com pessoas dependentes, e aqui perto tem um irmão que faz um trabalho muito lindo. Se eu tiver tempo, vou levar o irmão ali. Se amanhã ou depois, vou vir com ele de noite para nós dar um pulo ali para conversar com ele. Então, assim, voltando a isso que nós estávamos falando, a dificuldade para pregar o Evangelho hoje é o Evangelho light. Estão pregando, não é? Não estou aqui botando lá ninguém, não citando o nome de ninguém, não. Cada um faz o seu trabalho, né? E a gente, como tem uma banda e toca em vários lugares, estamos acostumados, a gente prega em vários lugares, estamos acostumados a chegar em algum lugar, eu olhar para a igreja e ver o que eu vou pregar. Só que eu vou pregar a verdade, se eu pregar a verdade eu não volto mais. Eu sei que eu não volto mais. Aqui na cidade já aconteceu, muitas vezes. Não porque eu sou melhor que alguém, mas não. Simplesmente a gente prega o que está na palavra. Quando a palavra confronta, um dia eu ouvi de alguém
não é mais tempo de nós confrontar. Então, o que eu vou pregar então? O senhor concorda com isso? O que é evangelho? Não é nós confrontar as coisas erradas? Não há salvação sem arrependimento. E não há arrependimento se não houver confrontamento com a palavra. Se não for confrontado pela palavra de Deus, não há arrependimento. Isso. E não há salvação. E a nossa dificuldade hoje na casa do Senhor é nós pregar a verdade e o pastor ele é bom até dizer não. Né? Quando o pastor diz não, é como um pai com uma criança. Ele só vai dizer não para essa criança porque ele quer proteger, né? Ele quer cuidar. Mas hoje, infelizmente, não estamos aceitando mais isso, né? Ouve as pessoas falar, tu liga, pô, como é que tu tá? Por que tu não veio mais na igreja? Não, eu estou bem, mas faz 4, 5 meses que não venho na igreja. Eu estou bem com Deus. Agora, é um tempo que eu sempre falo, quando eu prego, eu sempre uso isso. O membro, o corpo sem o membro, ele continua o corpo vivo. Quantas pessoas nós conhecemos que perdeu o braço e está vivo? Mas agora a pergunta é, o braço dela está vivo? Está morto. Então, né? Membro fora do corpo, morre. E pastor Paulo, aqui a gente vê que nessa região aqui tem a quantidade de religião de matriz africana é muito grande. Né? E a gente vê até, a gente passa nas ruas, nas esquinas, vê e despacho no meio de sinaleira, coisas assim que tu não se vê em outros lugares. Isso, né? Em lugares públicos ou de passeio público tem. E essa aderência, vamos dizer, essa adesão a religiões de matriz africana é justamente porque tudo pode fazer o que quiser, tem uma vida, um liberalismo, e as pessoas não vão procurar nem a origem, nem a fonte do que é, da onde que se originou, da onde que vem aquilo ali, não querem saber de nada, eles só querem saber do que? Dos benefícios que eles acham que vão ter por meio daquela religião e que pode fazer tudo o que quiser. Esse liberalismo, o senhor acha que isso é um fator predominante para isso? Também, com certeza, né? Porque hoje tu entra ali, faz o que tu quer, tu continua a tua vida normal, como sempre, né? Então não tem que mudar nada, né? Um dia eu confrontando com alguém de uma outra religião, porque tem aquela função que eu sou uma pessoa que eu não concordo, mas às vezes nós precisamos respeitar a escolha da pessoa, está tudo bem, eu não concordo, mas como eu não concordo, eu tenho direito de falar algumas coisas, né? Então assim, ó, aí tu fala, tipo assim, ó, e a gente estuda as religiões porque nós precisamos conhecer elas para falar delas. Eu tenho isso, eu preciso estudar a religião para falar dela. Já aconteceu algumas vezes de eu chegar e dizer, eu sei mais da tua religião do que tu. Sim, e é o que normalmente acontece, né? A gente tem mais conhecimento de muitos. Hoje a gente também pega testemunho, conversa com pessoas na rua, aleatoriamente, né? Fazendo vamos dizer, uma entrevista com pessoas aleatoriamente na rua para saber o porquê que elas estão ficando sem religião, o porquê que elas estão se afastando das igrejas, o porquê que estão desigrejadas, né? E muitas pessoas, o que acontece? Elas estão em determinada religião, mas quando tu começa a conversar e perguntar um pouquinho sobre a religião que elas estão, Não sabe o que estão servindo, na verdade, né? Com tantas seitas, né, que tem por aí, né? A gente estudamos algumas seitas aí, e bate na tua porta, vai falar, mas te pergunta para ele, sabe te responder. Então, como é que eu sei mais da crença dele? Porque, então, assim, por que eu sigo Jesus? Porque eu li a palavra, eu entendi a palavra, eu conheço, eu sei o que eu estou falando. Eu não sirvo um Deus que me contaram quem era. Tipo, eu sirvo um Deus que no primeiro dia que eu entrei dentro de uma igreja, carregado pela mão, eu senti um abraço e eu não vi ninguém me abraçar, eu olhava e não tinha ninguém. Eu sirvo um Deus que eu cheguei lá na igreja e alguém me pegava das mãos e eu olhava, mas não tinha nenhuma mão, mas eu sabia que tinha alguém me pegando das mãos. Então, eu tive um real encontro com Deus. Eu não sirvo um Deus que me contaram. por experiência própria, experiência vivida. Né? Então eu tive um Deus que a gente, pela misericórdia, eu já orando por pessoa lá dentro de uma UTI, 4, 5 dias depois a pessoa disse, não é nada, levanta da UTI, ninguém sabe o que aconteceu. Entendeu? Assim, tantas coisas que aconteceu, por isso eu falo de um Deus que eu conheço, né? Não é um Deus que me contaram quem ele era. Entendeu? Então, hoje a diferença é nós conhecer a nossa religião, saber que é nosso Deus e não aceitar. O problema é hoje a dificuldade de nós evangelizar,
percebi que ali é muita diferença. Eles até dizem que concordam, até dizem que respeitam, mas na verdade não é isso. A gente que conviveu dentro deles, que eu nunca tinha me envolvido, eu vi que não é isso. Tá? Mas assim, voltando à dificuldade hoje, é que hoje nós estamos pregando a verdade e tem alguém pregando lá fora que não precisa, que está tudo bem, que tudo pode. Então tá, eu tudo posso, né? Mas nem tudo me é lícito, né? Eu posso, a Bíblia não vem nos proibir, a Bíblia não diz em algum lugar que é proibido de beber, que é proibido de jogar futebol, não é isso? É lícito, nem tipo vantajoso, né? Filipenses. Mas eu tenho que saber que eu não posso. Eu fui jogador de futebol e quando eu me converti, eu tenho que parar porque o contato físico é isso. Entendeu? Então eu precisava parar com isso. Então tem muita coisa que as pessoas não entenderam. É melhor estar lá numa discoteca gospel, né? Cada um faz o que quer, dizer o que quer, mas do que está aqui ouvindo a palavra que confronta com ele, as coisas erradas que ele está fazendo. Então isso é dificuldade. Nós pregar a verdade, nós vamos ficar só, mas nós vamos ter que morrer pregando a verdade. Exatamente. Não é isso? Porque Jesus nos chamou para dentro. O que é a palavra de conhecereis a verdade? E a verdade, libertar. Então, sem a verdade não tem libertação. É duro, dói. Né? As pessoas estão passando por dificuldade, muitas vezes, porque não querem ter fidelidade com Deus, não querem se doar para Deus, fazer aquilo que Deus quer que realmente faça. Né? Por mim, hoje, eu, ser humano, eu não fico mais cuidando da igreja. Entendeu? Que é difícil, mas em respeito ao chamado, aquilo que Deus colocou na minha mão, o temor de Deus que eu tenho na minha vida, eu não posso simplesmente virar as costas para algo que Deus colocou. Então, se Deus botou, Deus tira. Mas espera Ele tirar. Né? Deus é que sabe como nós não se mandamos mais. Né? Mas é para ver, né? Que o que acontece enquanto uns não aceitam o Evangelho, ele não para. Ele não para. Porque o que acontece? Hoje o trabalho lindo que o irmão está fazendo com pessoas com dependência química, daí o que acontece? Se tu analisar todos esses que pregam esse liberalismo, eles não se empenham no trabalho com eles. Daí chega nas pessoas que estão nessa condição, elas estão já na exclusão, sozinhas, abandonadas, elas e as famílias. Aí que volta e as pessoas elas conseguem ter a restauração na vida delas quando o Evangelho entra na vida delas. Então esse é um trabalho muito lindo e com certeza o que acontece, enquanto uns não aceitam a verdade do Evangelho, outros muitas vezes têm que chegar no fundo do poço, mas estão aceitando a verdade do Evangelho, como esses casos que o senhor mencionou para nós, estão tendo suas vidas. A gente faz um trabalho de sempre dá, a gente sempre tem na nossa casa pessoas que levam lá. Pastor de outra igreja leva na minha casa cestas básicas para me ajudar. Pastor de outra igreja me recada e leva na minha casa para mim poder ajudar outras pessoas. Entendeu? Assim, a credibilidade que a gente tem na cidade, a gente já pegamos pessoas que ganharam casa, mas não tinham nada, não tinha uma cadeira, a gente conseguimos imobiliar a casa inteira. Assim, sabe, pedindo um nome do outro, vai buscar aqui, vai buscar ali, meu carro, é para isso, né? Então, assim, esse trabalho, esse é o evangelho. Se eu não me preocupar com os meus irmãos, o que eu estou fazendo aqui? Ou eu me preocupo com o ser humano que está lá na rua, ou o que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo meu tempo? Então, hoje eu estou conhecendo o irmão aí, né, graças a Deus, acredito que vai nascer aí uma parceria, uma grande amizade, né? Porque nós temos o mesmo espírito, né? Aquele espírito, os mesmos objetivos, né? Negar nós mesmos